a todos, o meu nome é Emanuel e sou desenvolvedor de projetos no Air Center, em Portugal. Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de apresentar o Poseidon nesta edição do GeoLivre, o GovTech Summit. Poseidon é uma ferramenta desenvolvida pelo Air Center para a detecção de várias características à superfície do oceano, com o Sentinel-2, e que está atualmente a ser testada em várias regiões, como o Arquipélago dos Açores, o estuário do Rio Tamisa, Honduras, África do Sul, entre outras localizações, para a detecção de aglomerações suspeitas que possam conter plástico. Começo a minha apresentação com uma imagem de satélite do Parque Eólico London Array, que pretende mostrar a complexidade da cor do oceano e o número de objetos que existem à superfície e constitui um desafio para os algoritmos de classificação. Olhando para esta imagem em maior detalhe, o que podemos identificar? Primeiro, as várias cores da água, muitas vezes motivada pela quantidade de sedimentos. Depois, também a variação da batimetria no local, levam ao aparecimento de alguns bancos de areias. Espumas também, espumas é algo que podemos identificar. As próprias turbinas eólicas, navios de carga, embarcações, e até mesmo aeronaves. Isto para ver a dimensão do problema de detecção à superfície do oceano que o Air Center está a tentar resolver. Fazendo uma breve introdução sobre o Air Center, o Atlantic International Research Center é uma organização internacional e colaborativa que aborda os desafios e prioridades no Oceano Atlântico, promovendo uma abordagem integrativa a questões do clima e oceano, apoiada por tecnologias de espaço, energias renováveis e ciência de dados. Como podem ver, a nossa rede possui vários nós de cooperação em todo o Atlântico, incluindo o Brasil. A nossa sede é na Ilha Terceira, Açores. Apenas uma curiosidade engraçada: cada ilha dos Açores tem um apelido colorido. Por exemplo, a Terceira é a Ilha Lilás. E se fizermos um zoom na ilha, veremos a cidade de Angra do Heroísmo. O centro histórico é classificado como Património Mundial pela Unesco. É nesta cidade que se localiza o Terinov, um parque de ciência e tecnologia, com escritórios de várias empresas, incluindo o Air Center. Também temos escritórios em Lisboa. O Air Center está estabelecido como um ESA Lab e o secretariado do MPON. Dispomos de infraestruturas específicas que nos auxiliam no nosso trabalho diário, como a estação de recepção direta, a DRS, para receber dados de vários satélites de observação da Terra, como o Suomi NPP, Terra, Aqua, Fengyun, entre outros, e o Data Center para armazenamento e processamento de dados. Um dos grandes motivadores do desenvolvimento do Poseidon como ferramenta foi o projeto Horizonte 2020 Laplace, que visa compreender as fontes, o transporte, a distribuição e os impactos da poluição plástica em todos os compartimentos ambientais. Uma análise em várias regiões extensas da Europa e também com diversos parceiros. Ou seja, o Poseidon nasceu da necessidade de monitorizar regiões extensas da superfície do oceano, destacando grandes acumulações de detritos que pudessem conter a elevada probabilidade de plástico ou que pudessem atuar como um proxy da presença de plásticos que podem prejudicar a vida marinha e a navegação. Isto utilizando as tecnologias de satélite. Aqui estão duas definições de detritos marinhos ou lixo marinho, de acordo com duas fontes diferentes, e algumas estatísticas relevantes. Estima-se, por exemplo, que existem hoje mais de 150 milhões de toneladas de plástico no oceano, o que é horrível. Quando falo de tecnologia de satélite, refiro-me ao Sentinel-2. Existem muitos estudos sobre a temática do lixo marinho, utilizando esta plataforma, e já foi comprovado que consegue detectar alvos artificiais de plástico flutuando no oceano, com pelo menos 10 por 10 metros. Isto foi provado através de projetos como o Plastic Litter Project. Não vou entrar em detalhes nas especificações do Sentinel-2. Em resumo, o Sentinel-2 possui 13 bandas espectrais com uma resolução espacial de até 10 metros. E usamos a definição de assinatura espectral de um material como metodologia principal para diferenciar objetos
que estão à superfície do oceano. A assinatura espectral é a variação da reflectância do material em relação ao comprimento de onda. Por exemplo, reparem aqui no gráfico, reparem no sargaço denso. Esta alga contém pigmentos como a clorofila que refletem bem o infravermelho, a absorção do azul e do vermelho, bem como a reflexão do verde, definem a forma desta assinatura espectral. Cada material vai ter assim uma assinatura espectral específica. Agora que fiz esta introdução, posso-vos falar melhor sobre o Poseidon. O Poseidon é uma ferramenta open source desenvolvida para detectar e classificar características à superfície do oceano, como sargaço e embarcações, com o foco em aglomerações de detritos marinhos, com alta probabilidade de conter plástico. Vocês podem fazer scan do código QR para aceder ao repositório no GitHub. Poseidon é escrito na linguagem de programação Python, com alguns módulos em Julia, e baseia-se no trabalho de Kaki et al. De 2022. No repositório do Poseidon, no GitHub do Air Center, vão encontrar toda a informação que necessitam para instalar o ambiente Python de projeto em macOS, Windows ou Linux, bem como a configuração do Julia e das credenciais. Eu vou entrar em detalhe depois sobre o tipo de credenciais que são necessários. É fornecido um exemplo e a citação referente ao nosso trabalho, apresentado no IGARS. Poseidon pode ser dividido em três partes, de uma forma breve. A primeira parte é pesquisa e download do produto Sentinel-2 nível 1C, em que o utilizador tem a liberdade para escolher a região de interesse, período de tempo, entre outros filtros, para pesquisar produtos em dois fornecedores de dados, o Google Cloud e o Copernicus Data Space Ecosystem, a nova plataforma. Este último necessitando de credenciais de fácil registro e a interface com o Python é assegurada através do FALS e do CDS Tool. Os produtos então são salvos numa lista para download. A segunda parte é a correção atmosférica, que transforma os dados de nível 1C para Riley, utilizando o Acolyte. Todas as bibliotecas que referi e que vou referir são de fácil acesso no GitHub e estão abertas. Então, são criadas várias máscaras para focar o processamento e remover elementos específicos. Com o ESA World Cover 2021, através do Terrascope, conseguimos focar a nossa análise apenas no oceano para reduzir o tempo de classificação de alguns algoritmos de machine learning. Também podemos ignorar alguns pixels de água pura, utilizando uma máscara de Normalized Difference Water Index, o NDWI, e para ignorar as nuvens podemos utilizar o S2 Cloudless e, como já referi, o utilizador tem a liberdade de escolher as máscaras que quer aplicar. A última parte é a criação de um mapa de classificação, utilizando um dos três algoritmos de machine learning disponíveis, com a opção de dividir grandes imagens de satélite em porções mais pequenas para facilitar o processamento. São disponibilizados o Random Forest, XGBoost e o NET, em que os modelos padrão foram treinados com a biblioteca espectral do Marida. O Marida é um dataset disponível online, desenvolvido por Kikaki e com 800 mil pixels de Sentinel-2 marcados para 11 classes temáticas, entre elas distritos marinhos. Aqui está um exemplo dos modelos Random Forest e XGBoost, treinados por nós, com uma versão estendida da biblioteca Marida, ou seja, com 14 classes. As métricas para todas as classes podem ser observadas na tabela. Caso queiram testar o nosso modelo UNet mais recente, também podem entrar em contato connosco. Alguns desses modelos, por exemplo, o Random Forest, o default, o padrão, já está disponível no GitHub. Duas aplicações possíveis para o Poseidon incluem a gestão
pós-catástrofe e a análise sazonal de longo prazo. A primeira pode auxiliar nas atividades de limpeza e avaliar a entrada de detritos para o oceano. A figura mostra Poseidon aplicado a um evento verificado de detritos, contendo plásticos em Honduras. Durante um único dia, a presença suspeita de detritos marinhos contendo plástico está representada a vermelho, onde as estrelas são aglomerações de maior dimensão. Esta visualização foi feita em QGIS. A segunda aplicação possível utiliza imagens frequentes de Sentinel-2 para compreender os padrões e tendências dos detritos marinhos. As seguintes imagens mostram o Poseidon aplicado em Honduras durante um ano, juntamente com o gráfico de chuva, podemos concluir que as estações secas têm menos detecção de detritos, o que está de acordo com o facto de os rios serem o principal meio de introdução de poluição no oceano, como referido por alguns autores na literatura. Poseidon é mais do que apenas a detecção de detritos marinhos. Por exemplo, a detecção de sargaço é também um importante contributo para alguns dos projetos em que estamos envolvidos. Esse exemplo aqui foi nos Açores, ao largo da ilha do Faial. A detecção e a classificação de plásticos é um problema complexo e entendemos que há algumas limitações conhecidas nos modelos treinados. É por isso que compartilhamos o Poseidon abertamente para que todos possam contribuir e testar os seus próprios modelos. Uma das limitações é a dificuldade de distinguir assinaturas espectrais de detritos marinhos e filamentos de espuma. Também existem classes com características espectrais muito semelhantes que acabam por ser um desafio durante a discriminação. Sugerimos usar os modelos fornecidos em águas abertas, sem interferência da reflectância espectral terrestre, ou seja, junto à costa, em algumas localizações podemos ter algumas falsas detecções. A validação ainda é uma das nossas principais preocupações ao construir as bibliotecas espectrais para treinar os modelos. Atualmente validamos os nossos resultados com eventos verificados na literatura e notícias, mas também imagens de muita alta resolução de satélites comerciais como o Geosat-2 e Worldview 3. Além disso, campanhas no Mar do Norte, realizadas pelo nosso parceiro Geomar, no projeto Laplace, são fontes úteis de dados de validação. Finalmente, deixo aqui algumas referências, caso tenham interesse em explorar mais sobre o tema. Também convido a todos a explorar a ferramenta open source e, em caso de dúvida, abrir um issue no GitHub. Demais, tenho a agradecer pelo convite, obrigado pelo vosso tempo e disponibilidade. Aqui estão os meus e os contactos do Air Center. Não hesitem em contactar-nos e estamos abertos para colaborações.